Eu destruí a pessoa que mais amei na vida, por uma causa que descobri que não existia. E o pior de tudo é que eu fazia isso achando que estava salvando o mundo. Meu nome é Carolina, tenho 32 anos, e durante 6 anos da minha vida eu me transformei numa pessoa que hoje eu não reconheço. Uma pessoa que machucou quem não merecia, que perdeu amigos de infância, que destruiu o próprio casamento. Tudo em nome de uma justiça que na verdade era só raiva disfarçada. Se você já sentiu que perdeu alguém que ama por causa de política, fica comigo até o final, porque o que eu vou contar aqui mudou minha vida completamente. E talvez mude a sua também. Eu era professora de literatura numa escola particular em São Paulo, casada com o Daniel há 8 anos. A gente se conheceu na faculdade. Ele era engenheiro, eu era das letras. Opostos que se atraíam. Ele prático, eu sonhadora. Ele numbers, eu feelings. Nossa vida era simples, boa. A gente acordava junto, tomava café da manhã ouvindo música baixo. Eu preparava um café forte, ele fazia ovos mexidos. Sempre ovos mexidos. A gente ria de bobeira. Planejava viagem. Falava de ter filhos. Eu lembro do cheiro da nossa casa naquela época. Sempre tinha alguma vela acesa, baunilha ou lavanda. O Daniel reclamava, mas no fundo gostava. Dizia que eu transformava qualquer lugar num lar. A gente brigava pouco. Quando brigava, era coisa boba. Ele deixando meia suja no chão. Eu esquecendo de comprar papel higiênico. Essas coisas que todo casal briga. Nada sério. Nada que não se resolvesse com um abraço e uma pizza. Minha família adorava ele. Minha mãe vivia perguntando quando a gente ia casar na igreja. Meu pai fazia questão de conversar sobre futebol com ele nos almoços de domingo. Minha irmã mais nova, a Júlia, dizia que queria um namorado igual ao cunhado. Era uma vida normal, uma vida boa. Mas tinha uma coisa que eu sentia falta. Um propósito maior. Eu olhava para o mundo e via tanta injustiça, tanta desigualdade. E me sentia inútil só ensinando literatura para adolescente de classe média. Eu queria fazer diferença. Eu queria lutar por algo importante. Foi em 2018 que tudo começou a mudar. Ano de eleição. Todo mundo falando de política. Todo mundo tomando lado. E eu, que sempre fui meio alienada dessas coisas, comecei a prestar atenção. Comecei a seguir alguns perfis no Instagram. Perfis que falavam sobre justiça social, sobre desigualdade, sobre opressão. E eu me identifiquei. Finalmente eu tinha encontrado minha causa. No começo era só curiosidade. Eu lia os posts, curtia, compartilhava alguns. O Daniel achava legal que eu estava me interessando por política. Dizia que eu sempre fui muito inteligente para ficar de fora dessas discussões importantes. Mas o negócio começou a crescer. Eu passei a consumir esse conteúdo obsessivamente. Acordava e a primeira coisa que fazia era abrir o celular. Lia tudo, cada post, cada thread, cada artigo que aparecia. E quanto mais eu lia, mais revoltada eu ficava. Como eu pude ser tão alienada a vida toda? Como eu não via que vivia numa bolha de privilégio? Como eu não percebia que o mundo era tão injusto assim? Comecei a questionar tudo na minha vida. Meu trabalho, minha família, meus amigos, meu marido. Será que eu não estava sendo conivente com um sistema opressor? O Daniel notou a mudança. Um dia, a gente estava vendo Netflix na cama, e eu não parava de mexer no celular. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, mas que estava aprendendo coisas importantes. Coisas sobre o mundo que eu não sabia. Ele riu. Disse que eu estava virando militante. Não foi uma risada maldosa. Foi carinhosa. Do jeito que ele sempre fazia quando eu me empolgava com alguma coisa nova. Mas naquele momento, pela primeira vez, eu senti raiva dele. Como ele podia achar graça de uma coisa tão séria? Como ele não entendia a importância do que eu estava descobrindo? Essa foi a primeira rachadura. Comecei a levar as discussões para a sala de aula, não de forma escancarada no começo. Mas eu escolhia textos que falavam sobre desigualdade, sobre machismo, sobre racismo, e provocava debates. Os alunos gostavam. Eles se engajavam. Finalmente eu sentia que estava fazendo diferença, que estava abrindo a mente daquela garotada privilegiada. Mas alguns pais começaram a reclamar. Diziam que eu estava politizando demais as aulas. A coordenadora me chamou para conversar. Foi uma conversa amigável. Ela disse que eu podia abordar esses temas, mas que precisava manter o foco na literatura. Eu saí daquela reunião furiosa.
Como assim manter o foco na literatura? Como se a literatura não fosse política? Como se todo o texto não carregasse uma ideologia? Aquela noite eu desabafei com o Daniel. Contei sobre a conversa com a coordenadora. Esperava que ele ficasse indignado comigo, que me apoiasse. Mas ele foi cauteloso. Disse que talvez ela tivesse razão, que eu tinha que tomar cuidado para não misturar muito as coisas, que os pais pagavam para a escola ensinar literatura, não militância. Eu explodi. Gritei com ele pela primeira vez em 8 anos de relacionamento. Chamei ele de acomodado, de alienado, de conivente com o sistema. Ele ficou chocado. Pediu desculpas. Disse que não queria me magoar, que só estava preocupado comigo, que me amava. Mas eu não conseguia mais ouvir. A única coisa que eu via era mais uma pessoa tentando me calar. Mais uma pessoa que não entendia a importância da luta. Naquela noite a gente dormiu cada um pro seu lado da cama, pela primeira vez em anos. Nos meses seguintes, as coisas foram piorando. Eu passei a frequentar grupos de discussão, eventos sobre feminismo, palestras sobre consciência social. E em cada um desses lugares, eu ouvia sempre a mesma coisa. Que as pessoas ao nosso redor que não entendiam nossa luta eram parte do problema. Que não dava para ser neutro numa guerra entre oprimidos e opressores. Que quem não estava conosco estava contra nós. E eu comecei a ver o Daniel com outros olhos. Ele trabalhava numa empresa de tecnologia. Ganhava bem. Era homem, branco, heterossexual. Todos os privilégios possíveis. E não fazia nada para mudar o sistema. Eu tentava conversar com ele. Explicar o que eu estava aprendendo. Mas ele sempre mudava de assunto. Ou fazia piada. Ou dizia que política era muito chata. Um dia eu perguntei se ele não se sentia culpado por ter nascido com tanto privilégio e não fazer nada para ajudar quem não tinha. Ele ficou sem graça. Disse que doava para algumas instituições. Que tentava ser uma pessoa boa. Mas para mim já não bastava mais. Ser uma pessoa boa não era suficiente. Era preciso ser ativo. Era preciso lutar. Era preciso reconhecer os próprios privilégios e usar isso para mudança. Se você já sentiu sua família se afastando por causa de política, me conta nos comentários. Você já passou por isso? Escreve aí. Eu leio todos os comentários. O Natal de 2018 foi terrível. A família toda reunida na casa dos meus pais. Meus tios, meus primos, todo mundo. E claro que o assunto virou política. Meu tio Roberto, irmão do meu pai, fez alguns comentários que eu considerei problemáticos. Nada absurdo. Ele só disse que achava que o país precisava de mais ordem, que as manifestações estavam ficando violentas demais. Eu não consegui ficar quieta. Comecei a rebater. A explicar por que aquilo era uma visão equivocada. Por que ele estava reproduzindo o discurso de opressor. A discussão esquentou rapidamente. Outros parentes se meteram. O Daniel tentava me acalmar, tocando no meu braço, mas eu afastava a mão dele. Minha mãe pediu pra gente parar. Disse que era Natal. Que aquela não era hora nem lugar para esse tipo de conversa. E foi aí que eu explodi de vez. Perguntei para ela como ela podia pedir para eu ficar quieta diante da injustiça. Como ela, sendo mulher, não entendia a importância da luta feminista. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou vermelho de raiva. Me mandou pedir desculpas para a mãe na hora. Eu me recusei. Disse que não ia pedir desculpas por defender o que era certo. Peguei minha bolsa e saí da casa dos meus pais. O Daniel me seguiu, tentando me convencer a voltar. Mas eu não voltei. E aquele foi nosso último Natal em família. Nos meses seguintes, eu me afastei completamente dos meus pais. E da minha irmã. Eles tentavam me ligar, mas eu não atendia. Mandavam mensagem, eu ignorava. Eu dizia para mim mesma que eles precisavam reconhecer os próprios erros primeiro. Que eu não ia fingir que estava tudo bem quando não estava. O Daniel ficava no meio. Tentava mediar. Ia visitar meus pais sozinho para manter algum tipo de contato. Mas isso só me irritava mais. Para mim, ele estava sendo desleal, escolhendo o lado errado. Na escola, as coisas também foram complicando. Eu passei a ser mais incisiva nas aulas, mais direta. Não escondia mais minha posição política. Alguns alunos adoravam. Se engajavam nas discussões. Vinham conversar comigo depois da aula sobre feminismo, sobre desigualdade social. Mas outros começaram a reclamar para os pais. Diziam que eu estava forçando minha opinião, que não deixava espaço para outros pontos de vista. A coordenadora me chamou de novo. Dessa vez a conversa foi mais séria. Ela disse que estava recebendo muitas reclamações, que eu precisava dosar mais, que a escola tinha alunos de várias origens e opiniões diferentes.
Eu perguntei se ela achava que eu deveria dar espaço para discurso de ódio, se ela queria que eu ficasse neutra diante da opressão. Ela suspirou. Disse que não era isso. Que era questão de método, de forma. Mas para mim já não fazia diferença. Eu via neutralidade como cumplicidade. E cumplicidade como crime. Saí daquela reunião decidida. Ou a escola me apoiava na minha luta, ou eu procuraria outro lugar para trabalhar. Em casa, as brigas com o Daniel foram ficando mais frequentes. E mais violentas. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eu o atacava constantemente. Criticava tudo que ele fazia. O jeito que ele falava. As séries que assistia. Os amigos que tinha. O trabalho que fazia. Para mim, tudo era sintoma da alienação dele. Da falta de consciência social. Um dia, ele chegou em casa contando que tinha recebido um aumento. Estava feliz. Queria comemorar. Eu perguntei se ele não se sentia mal ganhando mais dinheiro enquanto tanta gente passava necessidade. Se ele não via a contradição de comemorar privilégio num país tão desigual. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. De cansaço. De dor. E disse baixinho que só queria compartilhar uma alegria comigo. Como a gente sempre fez. Mas eu não conseguia mais ver alegria nisso. Só via mais um homem branco privilegiado comemorando sua posição no sistema opressor. Se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal. Sério, o que vem agora é a parte mais difícil de contar. Foi numa quinta-feira de março que tudo desmoronou de vez. Eu estava no Twitter, como sempre, quando vi um post sobre violência doméstica. Falava sobre como a maioria dos agressores eram homens aparentemente normais. Maridos que ninguém suspeitava. E eu comecei a pensar no Daniel. Ele nunca tinha me agredido fisicamente. Nunca tinha gritado comigo. Nunca tinha me ameaçado. Mas será que a violência não podia ser mais sutil? Será que ele não me oprimia de outras formas? Comecei a repassar nossa relação inteira. Cada briga. Cada momento que ele tinha discordado de mim. Cada vez que ele tinha tentado me acalmar durante discussões políticas. E reinterpretei tudo. Tudo virou machismo. Mansplaining, gaslighting, silenciamento. Aquela noite, quando ele chegou em casa, eu estava pronta para confronto. Tinha passado o dia inteiro me convencendo de que vivia num relacionamento abusivo sem perceber. Ele veio me cumprimentar com um beijo, como sempre fazia. Mas eu afastei o rosto. Disse que precisávamos conversar. Sentamos na sala. Eu comecei a listar tudo o que eu considerava opressor no comportamento dele. O jeito que ele sempre tentava me acalmar. Como ele nunca me apoiava nas discussões políticas. Como ele mudava de assunto quando eu falava sobre feminismo. O Daniel me escutou em silêncio, com aquela mesma expressão cansada e dolorida. Quando eu terminei, ele respirou fundo. Disse que me amava, que sempre me apoiou em tudo, que só estava preocupado porque eu parecia infeliz o tempo todo. Que há meses ele não via mais a mulher alegre que conheceu. Mas para mim aquilo só confirmava minha teoria. Ele estava tentando me manipular, fazendo eu me sentir culpada por ter consciência social. Eu disse que não ia mais aceitar ser silenciada. Que ele podia ficar cômodo na posição de privilégio dele, mas eu não ia mais ser cúmplice. Foi quando ele chorou. Pela primeira vez em 8 anos de relacionamento, eu vi o Daniel chorar. Não foi um choro dramático. Foram só lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele falava. Ele disse que não entendia mais quem eu era. Que sentia como se tivesse perdido a esposa. Que tentava me apoiar, mas tudo o que fazia estava errado. Que não sabia mais como me fazer feliz. Por um segundo, vendo ele chorar, eu senti um aperto no peito, uma pontada de dor. Como se uma parte de mim quisesse abraçar ele e pedir desculpas, mas eu reprimi esse sentimento. Na minha cabeça, aquilo era mais uma estratégia de manipulação. Lágrimas de crocodilo de homem privilegiado. Eu disse que chorar não ia resolver nada, que se ele realmente me amasse, faria o esforço de entender minha luta. Naquela noite dormimos em camas separadas. Eu no nosso quarto, ele no sofá da sala. Na manhã seguinte, quando acordei, ele já tinha saído para trabalhar. Deixou um bilhete na cozinha. Dizia que me amava, que queria tentar consertar as coisas, que estava disposto a aprender sobre tudo que era importante para mim. Eu amassei o bilhete e joguei no lixo. Os próximos meses foram os piores da minha vida. E na época eu achava que eram os melhores. Eu estava completamente imersa na militância. Participava de todos os eventos. Todos os protestos, todos os grupos de discussão. Era como se eu tivesse finalmente encontrado meu lugar no mundo. Mas em casa, a situação era insustentável. O Daniel e eu mal nos falávamos.
Quando falávamos, era para brigar. Ele tentava se aproximar. Perguntava sobre meu dia, sobre o que eu estava lendo, sobre os eventos que eu frequentava. Mas eu sempre respondia de forma agressiva. Perguntava se ele estava fazendo isso por obrigação, se não tinha coisa mais importante para se preocupar. Na escola, as coisas chegaram ao limite. Uma mãe fez uma reclamação formal sobre uma aula onde eu tinha falado sobre privilégio masculino. Dizia que o filho tinha chegado em casa dizendo que todos os homens eram opressores. A coordenadora me chamou pela terceira vez. Disse que não podia mais me proteger, que eu precisava escolher entre militar e dar aula. Eu escolhi militar. Pedi demissão na mesma semana. Disse que não ia mais compactuar com uma instituição que silenciava professoras conscientes. O Daniel ficou preocupado com nossa situação financeira. Perguntou como a gente ia pagar as contas só com o salário dele. Eu disse que dinheiro não era o mais importante. Que algumas coisas valiam mais que estabilidade financeira. Mas por dentro eu estava com medo. Pela primeira vez, eu me dei conta de que tinha queimado a maioria das pontes na minha vida. Se você conhece alguém que está passando por isso agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Não para convencer. Só para mostrar que tem alguém que entende. Foi nessa época que eu conheci a Patrícia. Ela frequentava os mesmos grupos que eu. Era socióloga, militante há anos. Tudo o que eu queria ser. A Patrícia se tornou minha mentora. E minha melhor amiga. A única pessoa que realmente me entendia. Ela me explicava coisas que eu ainda não tinha entendido. Sobre como o sistema funcionava. Sobre como as pessoas ao nosso redor estavam todas alienadas. Sobre como era normal perder relacionamentos quando se desenvolve consciência social. Segundo ela, era um processo natural. Primeiro a gente se conscientiza. Depois tenta conscientizar as pessoas próximas. Quando elas resistem, precisamos fazer escolhas. E a escolha certa sempre era ficar do lado da justiça. Mesmo que isso custasse relacionamentos. Eu me agarrei nessa explicação como se fosse uma tábua de salvação. Finalmente alguém validava o que eu estava sentindo. Finalmente alguém me dizia que eu estava certa. A Patrícia também não falava mais com a família. Tinha perdido amigos antigos. Terminado um relacionamento de anos por causa da militância. Ela dizia que valeu a pena. Que agora ela vivia com propósito. Que tinha encontrado sua tribo verdadeira. E eu acreditei. Quis acreditar. Comecei a passar mais tempo com a Patrícia e menos tempo em casa. A gente se encontrava quase todos os dias. Para discutir textos. Planejar ações. Falar sobre a luta. Nessas conversas, eu desabafava sobre minha situação com o Daniel. Como ele não me entendia. Como ele me oprimia de formas sutis. A Patrícia sempre concordava comigo. Dizia que eu merecia um parceiro que me apoiasse de verdade. Que entendesse a importância da causa. Foi ela que me sugeriu que talvez fosse hora de terminar o casamento. Que eu não podia evoluir enquanto estivesse presa num relacionamento que me limitava. A ideia me assustou no começo. 8 anos de casamento. Uma vida inteira construída junto. Mas a Patrícia me fez ver que não adianta se apegar ao passado quando se tem um futuro revolucionário pela frente. E eu comecei a considerar seriamente a possibilidade. Uma noite eu cheguei em casa e encontrei o Daniel na cozinha, fazendo janta, como sempre fazia quando chegava antes de mim do trabalho. Ele sorriu quando me viu. Perguntou como tinha sido meu dia. Disse que estava fazendo macarrão com molho de tomate, meu prato preferido. Por um momento, eu senti uma onda de nostalgia. Lembrei de centenas de noites iguais a essa. Ele cozinhando. Eu contando sobre o trabalho. Os dois juntos construindo uma vida. Mas logo em seguida veio a culpa. Como eu podia sentir saudades de uma vida alienada? Como eu podia romantizar um relacionamento que me oprimia? Eu disse que não estava com fome. Que ia pro quarto estudar. Vi a decepção no rosto dele. Ele desligou o fogão. Disse que esquentava depois. Naquela noite, deitada na cama, eu chorei. Mas não sabia exatamente por quê. Se era tristeza ou alívio. Se era saudade ou raiva. A única certeza que eu tinha era de que alguma coisa estava muito errada. Comigo. Com minha vida. Com tudo. Mas eu empurrava esses sentimentos para baixo do tapete. Dizia para mim mesma que era normal se sentir assim. Que revolução não era fácil. Que mudança doía. Comenta aqui embaixo. Você já teve um momento assim? Um momento que te fez questionar tudo o que você acreditava? O fim chegou numa sexta-feira de setembro. Eu tinha passado o dia num evento sobre feminismo interseccional. Voltei para casa exaltada, cheia de ideias novas.
O Daniel estava na sala vendo TV. Quando me viu chegar, desligou e veio me cumprimentar. Perguntou como tinha sido o evento. Por um segundo eu pensei em contar, dividir com ele o que tinha aprendido. Mas logo me lembrei que ele não ia entender. Que ia fazer algum comentário que me irritaria. Que ia estragar meu momento. Então eu respondi secamente que tinha sido bom e fui pro quarto. Ele me seguiu. Disse que queria conversar. Sentou na cama ao meu lado. Respirou fundo. E disse que não aguentava mais viver daquele jeito. Que sentia falta de mim, da mulher que ele conheceu, da nossa conversa, do nosso riso, da nossa cumplicidade. Disse que tinha tentado entender minha causa, que tinha lido alguns artigos que eu indicara, que respeitava minha paixão por justiça social, mas que sentia como se eu tivesse ido embora mesmo morando na mesma casa, como se eu o odiasse por coisas que ele nem sabia que tinha feito. Pediu pra gente tentar de novo, ir numa terapia de casal, conversar com calma, encontrar um jeito de ficar juntos sem brigar. Eu escutei tudo em silêncio, e quando ele terminou, eu disse que era tarde demais. Disse que a gente tinha se tornado incompatível, que eu tinha evoluído e ele não, que eu não podia mais fingir que éramos iguais quando éramos completamente diferentes. O Daniel ficou em choque. Perguntou se eu estava falando sério sobre terminar o casamento. Eu disse que sim, que era melhor para nós dois, que ele merecia alguém que não questionasse seu estilo de vida alienado. E eu merecia alguém que entendesse minha luta. Foi quando ele explodiu. Pela primeira vez em 8 anos, eu vi o Daniel perder completamente o controle. Ele gritou. Disse que eu tinha enlouquecido, que tinha virado uma pessoa amarga e cheia de ódio, que destruí nossa família por causa de uma obsessão doente. Disse que meus próprios pais não falavam mais comigo, que eu não tinha mais amigos, que vivia cercada de gente que só validava minha raiva. Por fim, disse que me amava, mas que a mulher que ele amava não existia mais. E saiu de casa batendo a porta. Naquela noite eu fiquei sozinha. Completamente sozinha. E pela primeira vez em meses, o silêncio da casa me incomodou. Na segunda-feira, o Daniel voltou para buscar as coisas dele. Não conversamos. Ele só fez as malas e foi embora. Antes de sair, deixou a chave em cima da mesa da cozinha. E um último bilhete. Dizia que sempre me amou, que sempre me apoiou, que só queria que eu fosse feliz, e que esperava que um dia eu encontrasse essa felicidade. Eu amassei o bilhete como sempre fazia, mas dessa vez guardei os pedaços. Os próximos meses foram os mais solitários da minha vida. Eu morava sozinha pela primeira vez. Pagava todas as contas com o dinheiro que tinha economizado. Mas o dinheiro estava acabando rápido. E eu precisava encontrar um emprego. Mandei currículo para várias escolas. Mas minha reputação tinha me precedido. Todo mundo sabia que eu era a professora que politizava demais as aulas. A Patrícia me sugeriu dar aulas particulares, ou trabalhar com projetos sociais. Alguma coisa mais alinhada com minha consciência. Mas essas opções pagavam muito pouco. E eu estava ficando sem dinheiro. Foi quando eu comecei a questionar algumas coisas. Muito timidamente. Muito devagar. Será que eu tinha exagerado na escola? Será que dava para conciliar consciência social com pragmatismo? Mas sempre que esses pensamentos apareciam, eu os reprimia. Conversava com a Patrícia. Ela me tranquilizava. Dizia que era normal ter dúvidas, que o sistema tentava nos fazer questionar a luta. E eu voltava a me sentir segura nas minhas escolhas. Até que um dia aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava no mercado, fazendo compras, tentando economizar ao máximo porque o dinheiro estava realmente acabando. E de repente eu escutei uma voz familiar me chamando. Era minha irmã Júlia. Fazia quase 2 anos que a gente não se falava. Ela estava diferente, mais magra, mais séria, mas ainda era minha irmã. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo de como eu reagiria. Disse que tinha me visto e não conseguiu não vir falar comigo. Perguntou como eu estava, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu respondi automaticamente que estava tudo bem, mas minha voz tremeu, e ela percebeu. Júlia me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era carinho misturado com preocupação, e uma tristeza profunda. Ela disse baixinho que sentia minha falta, que toda a família sentia, que meus pais falavam de mim todos os dias. Disse que não entendia o que tinha acontecido comigo, mas que isso não importava, que ela me amava independente de qualquer coisa. E então ela me abraçou, ali mesmo, no meio do corredor do mercado.
Foi um abraço longo, apertado, desesperado. E naquele momento, pela primeira vez em 2 anos, eu me senti em casa. Eu comecei a chorar. Ali mesmo, grudada nela. Como quando era criança e me machucava brincando. A Júlia chorou junto. E ficamos ali, as duas, se abraçando e chorando no meio do mercado. Quando nos separamos, ela disse que queria muito conversar comigo. Que queria entender o que tinha acontecido. Que queria tentar reconstruir nossa relação. Marcamos de nos encontrar no final de semana, num café que ficava no meio do caminho entre nossas casas. Quando cheguei em casa, naquela tarde, eu me senti estranha, como se algo tivesse se deslocado dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu questionei se não tinha exagerado com minha família, se não tinha sido muito radical. Mas logo em seguida, veio a culpa. Como eu podia pensar assim? Como eu podia questionar anos de crescimento pessoal por causa de um encontro casual? Liguei para Patrícia. Contei sobre o encontro com minha irmã. Sobre os sentimentos confusos que estava tendo. Ela foi categórica. Disse que era manipulação emocional da minha família. Que eles estavam tentando me fazer voltar para o lugar de alienação. Que eu tinha que tomar cuidado. Que muitas pessoas desistiam da luta quando a família fazia pressão psicológica. Eu tentei acreditar nela. Tentei ver maldade no abraço da Júlia. Tentei interpretar sua tristeza como manipulação, mas não consegui. Por mais que eu tentasse, não consegui acreditar que minha irmã estava tentando me manipular. No sábado, eu fui pro encontro com ela, com medo, com vergonha. Mas fui. A Júlia já estava lá quando cheguei. Tinha pedido um café para mim, com açúcar, do jeito que eu sempre gostei. A gente conversou por 3 horas. Ela contou como tinha sido a vida da família nos últimos 2 anos. Como meus pais sofreram com meu afastamento. Como ela mesma se sentia culpada por não ter conseguido me entender melhor. Eu contei minha versão da história. Falei sobre meu despertar político, sobre como eu via a família agora, sobre minha necessidade de lutar por justiça. A Júlia me escutou com atenção. Não concordou com tudo. Não fingiu que entendia completamente. Mas me escutou sem julgamento. E no final, ela disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Disse que respeitava minha causa, que admirava minha paixão por justiça, mas que sentia como se eu tivesse perdido a compaixão no processo. Perguntou se lutar contra a opressão justificava oprimir as pessoas que me amavam. Eu fiquei irritada com a pergunta. Disse que ela não entendia a diferença entre opressão real e consequências de crescimento pessoal, mas por dentro, alguma coisa doeu. Naquela noite sozinha em casa, eu fiquei pensando na pergunta da Júlia. Será que eu tinha perdido a compaixão? Será que estava oprimindo as pessoas que me amavam? Pela primeira vez em anos, eu consegui me ver de fora. Ver como eu tratava o Daniel. Como eu falava com minha família. Como eu reagia a qualquer discordância. E não gostei do que vi. Mas ainda assim, eu estava longe de entender a verdade. Ainda faltava o pior acontecer. Foi numa quinta-feira de dezembro. Eu estava num evento sobre feminismo radical. A palestrante era uma ativista famosa, que eu admirava muito. Ela estava falando sobre relacionamentos heterossexuais, sobre como era impossível uma mulher consciente manter um relacionamento saudável com um homem no sistema patriarcal atual. Segundo ela, qualquer homem, por mais desconstruído que parecesse, carregava traços de machismo. E qualquer mulher que se relacionasse com homens estava de alguma forma compactuando com a própria opressão. Eu escutei aquilo e pensei no Daniel. Em como eu o havia deixado. Em como eu estava certa de ter tomado a decisão correta. Mas então a palestrante foi além. Começou a falar sobre família. Sobre como a estrutura familiar tradicional era uma ferramenta de opressão. Disse que mulheres conscientes precisavam romper com famílias que não apoiavam sua luta. Mesmo que isso significasse ficar sozinhas. E nesse momento, algo estranho aconteceu comigo. Em vez de me sentir validada, como sempre acontecia, eu senti um arrepio de medo. Olhei ao redor do auditório. Vi centenas de mulheres sozinhas, todas concordando, todas aplaudindo. E de repente eu me perguntei: onde estavam os maridos dessas mulheres? Os filhos? Os pais? Os irmãos? Será que todas elas tinham cortado vínculos com pessoas que as amavam? Será que todas estavam sozinhas como eu? E então veio a pergunta mais assustadora. Será que isso era realmente libertação? Ou era só solidão disfarçada de consciência social? Eu saí daquele evento profundamente perturbada.
Pela primeira vez, eu questionei se o caminho que eu tinha escolhido estava certo. Cheguei em casa e liguei a TV. Precisava de alguma coisa para distrair minha mente. Estava passando um filme antigo, uma comédia romântica boba, o tipo de filme que eu assistia com o Daniel aos domingos de manhã. E de repente eu senti uma saudade tão forte que quase não consegui respirar. Saudade do cheiro da nossa casa, do café que ele fazia, dos ovos mexidos, das conversas bobas, das risadas, do silêncio confortável. Saudade da minha família, dos almoços de domingo, das brigas bobas, do carinho incondicional. Saudade de quem eu era antes. Da professora que se preocupava com literatura, da filha que ligava para os pais, da mulher que ria de bobeira. Naquela noite eu chorei como não chorava há anos. Chorei de saudade, de arrependimento, de medo. E pela primeira vez admiti para mim mesma, eu tinha errado. Eu tinha errado muito, mas ainda não sabia como consertar. Na manhã seguinte, eu liguei para Patrícia. Contei sobre meus sentimentos, sobre as dúvidas que estava tendo. Esperava que ela me tranquilizasse, como sempre fazia. Mas ela reagiu de um jeito que me surpreendeu. Ficou irritada. Disse que eu estava tendo uma crise, que era normal questionar a luta em momentos de fragilidade. Sugeriu que eu me afastasse um pouco das pessoas que estavam me influenciando negativamente, que me focasse mais na militância. Mas pela primeira vez, eu não aceitei o conselho dela automaticamente. Perguntei se ela não achava que talvez a gente tivesse exagerado. Se não era possível lutar por justiça sem destruir relacionamentos. A Patrícia foi categórica. Disse que essa era uma visão pequeno-burguesa, que revolução exigia sacrifícios, que eu não podia desistir agora. E naquele momento eu tive um insight. Um momento de clareza total. A Patrícia estava tão sozinha quanto eu. Ela também tinha perdido família, relacionamentos, amigos. E ela validava minhas escolhas não porque elas estavam certas, mas porque se minhas escolhas estivessem erradas, as dela também estariam. Ela precisava que eu continuasse na militância porque isso validava a própria vida dela. E eu percebi que não era só ela. Era todo mundo nos grupos que eu frequentava. Pessoas sozinhas validando a solidão umas das outras, chamando isso de consciência. Foi o momento mais assustador da minha vida. Perceber que eu tinha destruído tudo que importava para mim, seguindo conselhos de pessoas que tinham feito a mesma coisa. Naquele dia, eu tomei uma decisão. Ia tentar consertar o que ainda dava para consertar. Comecei pela minha irmã. Liguei para ela e pedi desculpas. Disse que queria voltar a fazer parte da família. Júlia chorou no telefone. Disse que sempre me amou. Que sempre soube que um dia eu voltaria para casa. Marcamos um almoço com meus pais para o domingo seguinte. Eu estava apavorada. Tinha medo de como eles iam reagir. Mas quando cheguei na casa da minha infância, eles me receberam de braços abertos. Minha mãe chorou tanto que não conseguia falar. Meu pai, que sempre foi mais reservado, só disse que sentia minha falta todos os dias. Pedi desculpas. Por tudo. Pelas brigas. Pelo afastamento. Pelas coisas horríveis que tinha falado. Eles disseram que não precisava pedir desculpas. Que família era isso mesmo. Que sempre iam me amar, independente de qualquer coisa. Naquele almoço, comendo a lasanha da minha mãe, ouvindo meu pai reclamar do time de futebol, vendo minha irmã contar sobre o namorado novo, eu me senti completa de novo. Como se uma parte de mim que estava morta tivesse voltado a respirar. Mas ainda faltava a parte mais difícil. O Daniel. Eu não sabia nem se ele ia querer falar comigo. Fazia mais de um ano que a gente não conversava. Consegui o número novo dele com um amigo em comum. E mandei uma mensagem. Disse que queria conversar. Que tinha coisas importantes para falar. Que entendia se ele não quisesse me ver. Ele demorou 3 dias para responder. Disse que topava conversar, mas que preferia um lugar público. Marcamos num café. O mesmo onde eu tinha me encontrado com minha irmã. Quando o vi chegando, meu coração disparou. Ele estava diferente. Mais magro, com barba, mais sério. Mas ainda era o Daniel. Ainda era o homem que eu amei por 8 anos. A gente se cumprimentou formalmente. Como 2 estranhos. Eu comecei pedindo desculpas. Por tudo. Pelo jeito que tratei ele. Pelas acusações injustas. Por ter destruído nosso casamento. Contei sobre minha jornada. Sobre como me perdi na militância. Sobre como confundi raiva com justiça. O Daniel me escutou em silêncio. Quando terminei, ele suspirou. Disse que também pedia desculpas. Por não ter entendido melhor minha necessidade de lutar por causas importantes. Por ter sido insensível às vezes.
mas disse que o que mais doeu foi perder a mulher que ele amava. Ver ela se transformar numa pessoa cheia de raiva e amargor. Perguntou se eu realmente acreditava nas coisas que tinha falado sobre ele. Se eu realmente achava que ele era opressor e manipulador. Eu disse que não. Que nunca acreditei de verdade. Que só estava repetindo discursos que ouvia nos grupos. Que, na verdade, sempre soube que ele era um homem bom. Que me amava de verdade. Que sempre me apoiou. Nós dois choramos. Ali mesmo, no café. Ele disse que ainda me amava. Mas que tinha medo. Medo de que eu mudasse de novo. Medo de passar por tudo aquilo outra vez. Eu disse que entendia. Que não esperava que ele me perdoasse. Que só queria que ele soubesse a verdade. A gente se despediu com um abraço. Um abraço longo, apertado. Cheio de saudade e arrependimento. Não voltamos a namorar. O estrago tinha sido grande demais. A confiança tinha sido quebrada. Mas fizemos as pazes. Ele me perdoou. E isso significou tudo pra mim. Hoje, 3 anos depois, eu vejo minha história com outros olhos. Eu não me arrependo de ter desenvolvido consciência social. Não me arrependo de me preocupar com injustiça e desigualdade. Mas me arrependo profundamente de ter confundido militância com guerra pessoal. De ter transformado cada relacionamento numa batalha ideológica. Aprendi que é possível lutar por causas importantes sem destruir as pessoas que amamos. Que é possível ter consciência social sem perder a compaixão humana. Voltei a dar aulas. Numa escola pública agora. Continuo falando sobre injustiça e desigualdade, mas de um jeito diferente. Não tento converter ninguém, não ataco quem pensa diferente. Só planto sementes e deixo elas crescerem no tempo de cada um. Minha relação com minha família foi completamente reconstruída. A gente conversa sobre política às vezes. Discorda em muitas coisas, mas sempre com respeito e amor. O Daniel refez a vida. Está noivo de uma moça adorável. E a gente ainda se fala de vez em quando, como amigos que se respeitam. A Patrícia nunca me perdoou por ter desistido da luta. Perdemos contato completamente. Não sei como ela está. Espero que bem. Se esse relato te tocou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E comenta mesmo que seja para discordar. Nos vemos no próximo relato. Porque no final das contas, aprendi que a revolução mais importante que existe é a que acontece dentro da gente. Quando a gente aprende a amar e a lutar ao mesmo tempo. Sem destruir. Sem oprimir. Sem perder nossa humanidade no processo. E se você chegou até aqui, talvez essa história não seja só minha. Talvez seja sua também. E talvez ainda dê tempo de consertar o que precisa ser consertado.